Dimensões e unidades. Geralmente, quando falamos em dimensões, no sentido mais corrente deste termo, nós queremos, por exemplo, dizer qualquer coisa como as dimensões de um retângulo, em que, por exemplo, um lado mede, supõe, 3 cm e o outro mede 1,5 cm. O significado do termo dimensões aqui é diferente deste. Dimensões genericamente são propriedades físicas, propriedades como aquelas que podes ver aqui, propriedade como comprimento, propriedade como massa, tempo, corrente elétrica, temperatura, intensidade de luz e quantidade de substância. Estas são as 7 dimensões da física que o Sistema Internacional de Unidades usa. O comprimento vem em metros, a massa em quilogramas, o tempo em segundo, a corrente elétrica em ampere, a temperatura em grau Kelvin, a intensidade de luz em candela e a quantidade de substância em mol. E o que acontece é que todas as outras dimensões associadas às várias grandezas físicas são dimensões que são deduzidas a partir destas, ou que são combinações destas. Por exemplo, se considerares a fórmula da segunda lei da dinâmica, F igual a ma, que aqui está, vamos ver quais são as unidades do segundo membro. A massa vem em quilogramas, a aceleração vem em metro por segundo quadrado, e uma maneira abreviada de designar esta combinação de unidades é designá-la por Newton, que é a unidade usada para a força. Agora, quando nós falamos da dimensão de F, nós não falamos propriamente das unidades, mas nós falamos destas propriedades que aqui estão em cima. Por exemplo, uma linha tem a propriedade de ter comprimento, um corpo tem a propriedade de ter massa, etc. Portanto, estas dimensões representam propriedades físicas. E se nós verificarmos quais são as dimensões do nosso segundo membro, o quilograma é massa, o metro é comprimento e o segundo é tempo, e portanto as dimensões da força são estas. Isto significa que quando calculas uma força em termos de dimensões, as que usas são estas. As unidades que aqui temos em cima têm a ver com o modo como nós avaliamos as dimensões. Por exemplo, o Newton, a unidade Newton, precisa que a massa venha em quilogramas, o comprimento venha em metros e o tempo venha em segundos. Mas temos outras maneiras de avaliar a força em que a massa, por exemplo, vem em libras, o comprimento vem em pés e o tempo vem em segundo, o que dá outras unidades para a nossa força, embora as dimensões envolvidas sejam as mesmas, porque quando calculamos força, as dimensões de força são estas que aqui estão. Portanto, espero que possas ter entendido o significado que aqui tentei trazer da diferença entre dimensões, que representam propriedades físicas, e as unidades que permitem exprimir as dimensões como números.